vendo? As crianças crescem, viram jovens, os jovens amadurecem e arranjam filhos. Mateus capítulo 26, eu vou ler do versículo 51 ao 53. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. É tremendo isso. Quem vive pelas armas, quem usa as armas para se estabelecer, morre pelas armas. Estou falando das forças armadas não, viu, irmãos? Estou falando do ser humano que usa. Você já viu quanto tempo dura um bandido? Ele assume o poder pelas armas e também é destituído pelas armas. Então Jesus que deu essa sentença: pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Pai, obrigado pela revelação e ajuda-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que, enquanto eu prego, eu travo um diálogo. Primeira pergunta, vocês já sabem qual é. Quem é cidadão, quem tem dupla cidadania? Fique de pé. Quem tem dupla cidadania aqui? Tem duas nacionalidades. Ok. Muito bem. Os que ficaram sentados, ou são surdos, ou ainda não entenderam. Mas pode sentar todos. E você que ficou sentado, está cheio de perguntas agora. E o que houve? Irmãos, quantos aqui são cidadãos brasileiros? E quantos aqui são cidadãos dos céus? Você tem dupla cidadania. Diga glória a Deus. Você é cidadão do céu. Essa é a pergunta que eu estou fazendo, porque eu quero que você entenda uma coisa. Você é uma pessoa de uma estirpe diferente, de uma raça diferente. Você é uma pessoa que vive entre o céu e a terra. Porque você nasceu naturalmente na terra, mas depois que você teve o encontro com Jesus, nasceu uma nova criatura, e essa nova criatura é do céu. Então você é aquele tipo de pessoa que está na terra, mas não é da terra. Come, compra, vende como todo mundo, mas você agora é propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo habita em você. O céu se comunica com você através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Quando você abre as Escrituras e começa a ler, Deus começa a se revelar a você. Então você é uma pessoa de uma raça especial. A Bíblia chama de raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. O problema disso tudo é que nós não temos consciência disso. Eu expliquei já aqui que nós recebemos a cidadania desde bebê. O bebê, quando é registrado, ele já é cidadão brasileiro, só que ele não sabe ainda. A cidadania é algo que vai acontecendo progressivamente na sua vida, e você vai entendendo os seus direitos e deveres como cidadão do país. É a mesma coisa que acontece quando uma pessoa nasce de novo.
ela nasce de novo, e agora ela começa a compreender que existe um Deus Todo-Poderoso, que Jesus Cristo é o Salvador, e que Ele foi ligado através do sangue da cruz a este céu. E que agora ele pode orar no nome de Jesus, que as orações são ouvidas. Isso é uma raça diferente do mundo, sim ou não? Porque as pessoas no mundo não têm esse recurso. Mas nós temos. Então, eu estou insistindo nessa pergunta, porque como cidadão do céu na terra, você vai descobrir que Deus te colocou aqui com propósitos. A nova criatura que você é, quem está em Cristo, quem tem certeza que teve um encontro com Jesus assim, algo aconteceu, algo novo nasceu, e um ser que ama a Deus nasceu dentro de mim. Quantos têm essa? Essa é a nova criatura, está aí. Muito bem, eu estou esclarecendo isso porque o que eu vou ministrar hoje aqui, esta manhã, está ligado à ceia. Mas é preciso que você saiba algumas coisas a respeito do que significa esse momento aqui. Está ligado a esse novo cidadão, a essa nova criatura. Nós estamos lendo um texto aqui, quando Jesus estava sendo preso, e que os soldados do sumo sacerdote foram lá para prender Jesus. E alguém, identificado como Pedro, em outra oportunidade, saca da espada e corta a orelha, querendo se defender daquela ameaça de prisão. E vai Jesus e trava esse diálogo aqui. E Jesus dizendo, estendendo a mão, inclusive cura, nesse texto aqui não aparece, mas nos outros evangelhos aparece, essa mesma passagem, dando outros detalhes. E aí, ele diz, entre outras coisas aqui, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Eu vou deixar um exercício para casa. Procure saber quantos anjos são 12 legiões de anjos. Aqueles estudantes da Bíblia que nós temos aqui, eu vou deixar que você pesquise e traga para mim a resposta. Para casa, quanto é 12 legiões de anjos? Ok. Agora volte para cá. A pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: se Deus quisesse destruir, Deus, Jesus, quisesse destruir Satanás, ele já teria destruído antes mesmo do advento da vinda de Cristo? Quantos acham que se Deus quisesse destruir Satanás, ele já poderia ter destruído? Quantos têm certeza disso? Se Deus quisesse, ele já teria destruído. Amém? A segunda pergunta é, por que não destruiu? Nós temos certeza absolutas de que se Deus quisesse, ele já teria destruído Satanás há muito tempo. Porque Jesus disse assim, ó, você pensa o quê? Se eu orasse o Pai, Deus mandaria 12 legiões de anjos, eu acabava com essa brincadeira aqui e agora. Por que ele não fez? E por que mesmo antes da vinda de Jesus, Deus não destruiu Satanás? Boa pergunta, hein? Ele não é o Todo-Poderoso? Quantos acreditam que Ele é o Eterno? Que nunca morre? Que todo o poder está nele? Mas Ele não destruiu. E eu hoje quero falar isto porque o que nós vamos fazer aqui tem a ver com este assunto. Olha só. A Bíblia diz, e nós vamos ver lá em Gênesis, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. É verdade isso? Vamos lá? Gênesis 1:26.
que é que diz a palavra de Deus aí? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, Pai, Filho e Espírito Santo falando, amém? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Diga, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para que ele tivesse domínio sobre toda a terra. Versículo 27, criou Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ora, irmãos, Deus fez um ser parecidíssimo com ele. Sabe onde está esse ser agora? Ele criou o homem, um ser extremamente parecido com ele. O homem. E nós vamos ver que este homem, ele é afetado depois de ser construído, criado à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. Se você ver aqui em Gênesis, capítulo 3, né, nós vamos ver que acontece uma catástrofe. Acontece a entrada da maldade no coração do homem. Mas a serpente, quem é a serpente? A serpente já estava aqui. Nós estamos falando aqui do planeta Terra. Foi criado, Deus colocou o homem, e aqui já tinha uma serpente. A serpente é a figura de Satanás. Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, conversa fiada de Deus, papo furado, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem. O homem era puro, inocente, e não conhecia o mal até aqui, porque ele só tinha estado com Deus, e em Deus não há maldade. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam o quê? Porque eles já estavam nus, mas nunca viram maldade. Cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, todo dia o Senhor estava com eles ali, esconderam-se da presença do Senhor, como se pudesse esconder, o homem e a sua mulher, e por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher, essa mulher que o Senhor me deu, a mulher que me deste por esposa, essa peste. Isso aqui é uma versão mais atualizada minha. Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, a cigana me enganou. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, e aqui Deus estabelece, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais. Por que Deus não acabou com Satanás aqui? Amaldiçoou a serpente, mas Satanás continuou.
Porque o que eu vou falar hoje aqui, irmãos, é que Jesus veio justamente reparar este erro aqui. Quando Jesus vem, passado centenas e milhares de anos de revelação divina aos homens, ele veio fazer a obra derradeira, definitiva. O homem que estava perdido, para se encontrar com o seu Criador, seu Pai, seu Deus. E o homem não conseguia fazer isso pela lei, obedecendo a lei, que Deus mandou através de Moisés. Então, Jesus veio para fazer o derradeiro sacrifício, oferecer a sua filha. O próprio Deus disse ao homem: não consegue. Então eu vou ter que me tornar homem, eu vou ter que tomar uma forma humana, descer até eles, ensinar a eles, morrer por eles e voltar. Jesus se fez homem, ele era a palavra, o verbo, Jesus era Deus. Jesus criou o homem lá, quando você vê, e fizemos o homem a nossa imagem. Então ele veio restaurar aquilo que o homem não conseguia fazer. Deus tinha que fazer. Para quê? Para religar o homem a Deus. Ora, ouça o que eu vou falar. Jesus veio, venceu a morte, ressuscitando, venceu o diabo, não caindo na tentação dele, e a Bíblia diz que foi-lhe dado a chave do inferno e a capacidade da vida eterna neste corpo. Isso que os homens teriam que conseguir e não conseguiram, Jesus se fez no lugar, morreu, deu sua vida, derramou seu sangue, ressuscitou, e ele pega esta vitória sobre quem? Sobre quem? Sobre Satanás, e ele dá para todo aquele que nele crer, para que não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E pela fé, nós aceitamos a Cristo, e pela fé, a palavra entra no nosso coração e começa a mudar a nossa mente, e nós começamos a ser essa nova criatura. Olha o que eu vou falar agora. Se Deus tivesse destruído Satanás, o homem não teria vitória sobre Satanás. E o plano de Deus é fazer aquilo que Adão não fez no início. Quando foi tentado, Eva foi tentada, ela cedeu. Agora Deus estabeleceu um novo plano, voltou ao status quo, quer dizer, voltou à posição antiga de filho de Deus, de nova criatura criada em Cristo Jesus, para agora vencer aquele que já foi vencido por Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós, através de Cristo, somos o que mais? Mais que vencedores. Então Deus estabeleceu o status que Adão tinha com Deus. Que status? De comunhão com Deus. Que status? De ter a capacidade de dizer não ao pecado. Que status? A capacidade de não ser dominado por Satanás. Esse é o status da nova criatura, desse cidadão do céu. Diga glória a Deus. E por isso a Bíblia diz: resistir ao diabo, porque se Deus tivesse tido vitória, nós não teríamos vitória, irmãos. E a Bíblia diz que somos nós que temos que ter vitória sobre o pecado, sobre o diabo, não confiando nas nossas forças, mas assumindo a nossa posição em Cristo Jesus e pelo sacrifício da cruz. Diga glória a Deus. Então ouça, vou falar uma coisa aberta aqui. Nós estamos num período de prova, de teste. Muitos são chamados. O que é isso? Isso é um vestibular para o céu. O que está acontecendo aqui? Deus estabeleceu em você e em mim um status dessa nova criatura
que foi criada em Cristo Jesus, que Adão também foi criado, e através do sangue dele nos purificou. Nós já estávamos contaminados, porque comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, a maldade se estabeleceu na nossa vida. Agora vem o sangue de Jesus e nos purifica de todo pecado, diga glória a Deus, e nos estabelece nessa situação anterior, como filhos de Deus, que tem comunhão com Ele, que tem vida com Ele. Para quê? Para que nós, através de Cristo, façamos aquilo que Adão não conseguiu fazer: resistir ao diabo, dizer não ao pecado e manter a vida eterna que Ele te deu. Ouça o que eu vou te falar. Adão tinha vida eterna, tanto é que quando ele come e peca, Jesus, no dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. A morte entrou pela desobediência, pelo pecado. Sempre, ouça, a morte espiritual nossa entra pela desobediência. Deus está falando para você fazer uma coisa, a palavra de Deus está te orientando, e aí você começa a morrer. Não morre imediatamente, mas vai morrendo aos poucos. Deus restabeleceu a possibilidade de você e eu irmos para o céu. Alguém me disse: pastor, alguém pode perder a salvação? Eu não sei se alguém pode perder a salvação, mas eu digo que uma pessoa que abandone a fé, certamente ela não vai viver com Cristo. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então, se olhar por esse prisma, é possível? É possível. Eu preciso que você entenda que Deus deixou Satanás, e o destino dele já está selado. Quando você lê em Apocalipse, diz que Deus vai definitivamente aniquilar com ele. Mas que antes disso, todos aqueles que não são de Cristo irão ser aniquilados juntos com ele. Irmãos, você está em pleno Enem, em pleno vestibular. Deus está, neste momento, colocando você como colocou Adão, numa prova, e essa prova é essa vida aqui. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas por quê, pastor? Porque nesse processo, algumas pessoas vão responder positivamente. Por isso que ser membro da igreja é importante, frequentar uma igreja é importante, só que a vida com Deus é muito mais que isso. Você pode ser evangélico, ter a religião evangélica, estar vivendo longe de Deus, perfeitamente. Por que eu estou falando isso? Porque Deus permitiu que Satanás experimentasse a derrota que foi dada na cruz através de você. Porque seria muito fácil. Você não teria que fazer esforço nenhum no sentido de lutar contra a sua natureza, exercer a fé. Então, você não teria participação nenhuma. Você é salvo pela graça. Mas ouça, se você não obedece a Deus, essa graça não funciona. Dá para entender isso? Diga amém. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus criou uma situação que é preciso que você... Pai, já viu a oração de Jesus? Olha só, vem aqui comigo em João, Evangelho de João, capítulo 17. Olha só a oração de Jesus, para você entender o que eu estou falando. Evangelho de João, capítulo 17. Você vai entender porque Jesus disse: você acha que se eu orasse o Pai, Ele me mandaria 12, eu não teria acabado com a brincadeira aqui? Porque é preciso que você passe pelo teste que Adão passou. Lembrando que, ouça, você já é vencedor. Ele nem sabia do que nós sabemos hoje. Você já é. Por isso que a Bíblia diz que a nossa tarefa é resistir na fé.
É resistir na fé. Mais nada. Por quê? O restante ele já fez. Por isso que diz que sem fé... Então diz assim, capítulo 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda o quê? A vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. Como é que eu adquiro a vida eterna? O passaporte, a cidadania do céu, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E diz mais: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes. Então, Jesus sempre foi Deus, mas se esvaziou da sua glória para estar aqui conosco. Para quê? Para vencer aquilo que nós não podemos vencer. Mas agora Ele te deu as condições básicas para você chegar aonde Adão não chegou. Ouça bem, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado o quê? A tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que rogo, não rogo pelo... Interessante. Jesus ora pelos seus. Mas porque por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Que coisa linda. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Está falando de Judas. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são, nós não somos do mundo. Como também eu não sou. Não peço, olha só, irmão, não peço que os tires do mundo, e sim que... Porque Deus podia fazer o seguinte: está salvo, morre e vai para o céu. Mas nós precisamos, ouça, nós precisamos experimentar a vitória que foi conquistada na cruz. Sobre a morte é mole, porque a morte já não tem mais efeito sobre nós. Nós fomos transferidos das trevas para a luz. A salvação, mas a Bíblia diz que há um outro inimigo que precisa ser derrotado. Eu posso nomeá-los aqui, os dois. Um é Satanás e o outro é a própria natureza carnal, da cobiça de Eva, que queria saber como era o fruto da árvore, como era assim, queria experimentar todos os males. Há pessoas que começam a experimentar os males desta terra e acabam sendo tragados pelo mundo. E a Bíblia diz que essa tentação, ela já nasce dentro de nós, esse defeito de fabricação já nasce dentro de nós, da cobiça, das coisas erradas, do desejo. A carne deseja tudo que não é espiritual. Por isso que você vê essas aberrações no mundo, e a Bíblia diz, é aí que eu peço, Pai, não os tires do mundo, mas livres do mal, porque nós temos que ter vitória na nossa vida. Você tem que ter vitória na tua vida. A Bíblia diz que nós viveríamos de glória em glória, não de derrota em derrota.
A Bíblia nos ensina que nós somos mais que vencedores através de Cristo. Irmãos, a conquista de Jesus na cruz é algo tremendo. Ele te transportou de um reino para o outro, te deu outra cidadania, te deu poder, te deu graça, te deu tudo para dizer assim: vai, meu filho, porque você já é vencedor. Só resista, só resista. E ele continua aqui na sua oração, é Jesus que está orando. Ele diz, parei no versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os. Santificar significa separa-os. A tua palavra, nós somos o povo da palavra de Deus. Tudo que nós fazemos tem que saber. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu não posso sair desembestado por este mundo, fazendo o que todo mundo faz, porque eu tenho sobre mim uma santificação. Que santificação? A verdade, a palavra de Deus é que me separa os meus atos, separa os meus lábios, separa minhas atitudes. Eu não sigo o que o governo brasileiro diz apenas, eu sigo o que o governo brasileiro diz, mas sigo muito mais. Por isso Jesus disse que a nossa justiça excede a dos fariseus, porque é uma justiça de consciência, é de algo que acontece dentro da gente. E mais ainda, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Será que Jesus não podia ter acabado com tudo isso? Você precisa vencer Satanás. Você precisa vencer o pecado. E você precisa vencer a sua própria natureza, das ambições e desejos desenfreados. Versículo 19, a favor deles eu me separo, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam separados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem. Diga, Jesus orou por mim. Diga, Jesus orou por mim. Essa oração é para mim e para você. Também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de quê? Da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Diga, eu estou num período de aperfeiçoamento. Para quê? Ele diz assim, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, diga, o mundo não conhece Deus. Eu, porém, te conheci, e eu também, e também, estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja aonde? Neles, e eu neles esteja. Sabe o que significa isso aqui? A celebração da maior vitória do universo. Jesus morreu, derramou o seu sangue, derrotou a morte, ressuscitando, derrotou Satanás e trouxe a vida eterna. Ele conquistou tudo isso e entregou de bandeja, de graça, para você e para mim. Disse, vai campeão, você tem nas mãos e na vida todo o poder que me foi dado no céu e na terra. Isso aqui é a celebração da maior vitória do universo. Vitória que você não teria sozinho jamais. Mas Jesus pegou e disse, é tua, fica firme aí, resiste, cumpre a sua etapa,
cumpre o seu chamado, como ele cumpriu o dele, cumpre a sua etapa na sua geração, e depois vem estar comigo e com o Pai. Irmãos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a derrota de Satanás. Lembra aquela derrota que eu falei, vocês pensam que se eu orasse ao Pai, ele me mandasse uma lei? Não podia ser conquistada daquela maneira, tinha que ser conquistada de uma maneira diferente, porque o homem é coparticipante com Cristo. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes com Cristo. Então, o método que Deus trouxe para vencer o inimigo é um método que você tem que participar. Por isso ele disse, muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Por isso ele disse que a igreja tem autoridade sobre a terra. Por isso ele fala tudo isso sobre nós, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, porque foi dada a você a vitória. Resistir, fique firme, até a consumação da sua vida aqui, ou até a consumação dos séculos, e saiba que você já é mais que vencedor através de Cristo. A vitória de Deus não seria completa se ele tivesse criado um ser que Satanás derrotou, um ser criado à sua imagem e semelhança. Se Deus o destruísse, ele sempre diria, mas eu destruí o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. E Deus está justamente fazendo ele engolir pelo gargalo a obra que ele fez, dizendo, não, aquele que você fez derrotar, aquele que você quis destruir, ele vai proclamar a minha vitória, e através dele, você vai ter que engolir isso. Sabe por que Satanás queria matar Jesus? Porque antes ele tinha que lutar contra um Jesus, agora ele tem que lutar contra milhões de Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, não é um Jesus orando, agora são muitos Jesus, porque Jesus está dentro de você, e quando você começa a orar, os céus é ligado na terra, e essa foi a derrota fatal dele. Somos mais que vencedores, irmãos. Vamos celebrar esta vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos, vamos ficar de pé um minuto e vamos glorificar. Enquanto os irmãos vão distribuindo, você vai começar a pensar nessas coisas e dizer o quanto você é vencedor, o quanto Deus tem feito esta vitória na sua vida. Aleluia! Quanto Deus te amou, quanto Ele fez por você. Você pode fechar os seus olhos, levantar suas mãos comigo e dizer assim, Senhor Jesus, obrigado, porque o teu poder, o teu sacrifício da cruz, o teu sangue, me fez uma nova criatura. Pai, eu quero viver e desfrutar aquilo, Senhor, que tu preparaste para nós. Quero celebrar nesta manhã, Senhor, aleluia, o teu sacrifício. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem distribuir, aleluia. Receba, pode sentar um pouquinho, receba sentado, fique em espírito de oração, agradecendo a Deus. Leva-me a tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, leva-me aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão.
Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Menos de mim. Preciso muito mais de ti. Menos de mim. Anseio muito mais de ti. Menos de mim. Leva-me à tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Oh, oh, oh. Leva-me aos cativos. Leva-me aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Menos de mim. Preciso muito mais de ti. Menos de mim. Anseio muito mais de ti. Menos de mim. Você sabe que a gente vai aprendendo a valorizar as coisas na medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, né? Por exemplo, hoje eu dou muito mais valor ao meu tempo para estar com a minha família de sangue e com a minha família de Deus. Porque eu entendi que a felicidade que as pessoas correm atrás, ela está ao nosso lado. E às vezes a gente está correndo atrás da felicidade e não percebe que Deus preparou pessoas para estar com a gente. Então a gente começa a mudar. A gente, quando é jovem, gosta de muita agitação. Depois a gente começa a perceber que isso cansa. E que você tem que começar a direcionar melhor o seu tempo e tudo que você faz. Com Deus é a mesma coisa. Hoje eu entendo muito mais do que quando comecei na fé, o que significa isso aqui. Por isso Jesus disse: celebrai a minha morte até que eu venha. Ele sabia que este momento iria reavivar a grande vitória que nos foi dada. O nosso problema, irmãos, é que a gente vive no mundo material, no mundo visível,
E esquecemos que há um mundo invisível, é o mundo espiritual. E a gente vive mais pela carne, pelo que vemos, do que pelo que deveríamos crer. A minha tentativa como pastor, como pregador da palavra, é dizer a você que há uma vida espiritual plena, já conquistada na cruz. E agora, pasmem, ela tem domínio sobre a vida material. Tudo que pedirdes crendo, não duvidardes no vosso coração, será feito. A vida espiritual tem domínio sobre a material. Mas a gente gasta muito mais tempo buscando a felicidade em coisas materiais, ao invés de buscar através de Cristo no mundo espiritual. Pai, nós estamos celebrando a tua morte e ressurreição até que tu voltes, e dizendo obrigado. Somos mais que vencedores. Tu não destruíste Satanás para que ele fosse envergonhado e mostrasse que os filhos de Deus, assim como Adão foi, nós o venceríamos apoiado em ti, confiantes em ti. Obrigado por esta vitória que faz toda a diferença. Renova aqueles que estão fracos. Ó Deus, fortalece mais ainda os que estão fortes. Coloca na boca, na mente e no coração a tua palavra. Que a fé seja aumentada, alimentada, e que o mundo veja a luz brilhar em nós. Que o inimigo corra quando nós chegarmos, para saber que somos filhos do Altíssimo. Aleluia! Propriedade exclusiva de Deus nesta terra, para manifestar a este mundo a glória dos céus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Comamos todos, em nome de Jesus. Erga o seu cálice e diga: Jesus, é o teu sangue vivo como nunca. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em ti, Senhor. O diabo, quando vem nos acusar, é Cristo que nos justifica. Morreu e ressuscitou e está vivo. Ele não pode nem ouvir este nome, Jesus Cristo. Só ouvindo o nome ele corre, porque este nome é o nome mais poderoso do universo. E ele está na nossa boca, na nossa mente, e nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue maravilhoso. Aleluia, somos separados por causa deste sangue. Aleluia, este sangue nos justifica. Satanás não pode mais nos acusar. Jesus pagou o preço. Aleluia, obrigado, Senhor Jesus, meu Senhor e Rei. Aleluia, obrigado. Glorifique o nome de Jesus e beba com alegria. Aleluia. Glorifique mesmo, que nós somos povo de Deus, feitos para glorificar ao Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor.
Irmãos, temos uma palavra. Logo mais nós estamos de volta às 19 horas. Venha, traga um convidado. Uma palavra sobre a escola bíblica. Você pode ligar para cá durante o dia. Você vai ter informações. Algumas básicas eu vou falar. A mensalidade será R$60. Tem que fazer a inscrição também, ok? Que também será R$60. A escola vai ter também apostilas, que você pagará pelo custo da apostila, não tem finalidade de lucro, é o custo da impressão. E nós teremos aulas às terças e quintas-feiras, de 19h30 às 10h30. E a razão é porque nós precisamos fazer uma capelania antes de começar as aulas e ter um intervalo para um lanchezinho das aulas, ok? Muito bem. Nós também temos o almoço hoje, carne assada. Temos uma sala climatizada lá atrás, onde é a sala dos adolescentes, mesinha, tudo lá, né? Som ambiente, não vai dar todo mundo, né? Aí vai o som ambiente, vai para o espaço. Eu acho que quando entrar a primeira meia dúzia já era. E se não puder lá, aí, meu irmão, você vai ter que arranjar um lugar. Lá na outra sala também, onde funciona a secretaria, tem cadeiras, você pode comer lá. Obrigado, Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre, e que o povo de Deus diga amém. Vamos em paz.